HB Lovers maravilhosos que seguem este incrível canal. Antes de dizer qualquer coisa, eu quero fazer assim, um desabafo ou mostrar uma insatisfação. Que eu tô na geladeira nesse canal já tem um tempo. Outro dia eu falei que a camisa do Vitor não tava legal, não tava bonita. Ele falou com a direção e eu já tô quase um mês sem aparecer nesse canal aqui. Então eu quero deixar clara a minha insatisfação e vocês podem mandar a hashtag Salve o Jonathan no HBL. Gente, o vídeo de hoje, muito importante, principalmente para você mandar para aquele seu tio, para aquele seu patrão, para aquele seu vizinho do grupo do condomínio, que gosta de defender a ditadura, que fala que, ó, a ditadura foi um bagulho maneiro. Mas basicamente hoje, 1º de abril, que também é o dia da mentira, é o dia que foi dado o golpe militar no Brasil, não é mesmo, Vanessa? Sim, pra quem não sabe, entre os anos 1964 e 85 a gente viveu numa ditadura militar. Recebeu esse nome justamente porque foi comandada por boa parte do exército. Tá? Então foram aí 21 anos em que a gente teve forte conservadorismo, políticas muito duras a partir desse grupo de militares. E o que você acha da ditadura militar? Qual que é a sua opinião? Você já estudou na sua escola? Você já ouviu falar sobre ela bastante por aí? Enfim, recentemente foi construída uma certa memória por algumas pessoas acerca da ditadura, querendo enaltecê-la, querendo dizê-la que ela foi legal, que ela foi boa, e que tem várias coisas boas que saíram desse período. Nós vamos fazer o nosso trabalho de historiadores investigativos, se essa é a história pra você, e mostrar quais são as maiores fake news que você anda recebendo aí sobre a ditadura e esclarecer alguns pontos. Então nós vamos colocar aqui as 10 maiores fake news sobre a ditadura militar. Era um período que tinha muita desigualdade social. A situação das periferias era muito precária. Isso deu abertura, por exemplo, para o surgimento do crime organizado, das milícias e facções criminosas. Então o que começa a acontecer é que as grandes cidades, as capitais principalmente, começam a se tornar lugares muito violentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter nesse período a grande massificação, um grande crescimento no número de favelas. Então lá pela década de 80, você vai ter a violência crescendo demais nas periferias. E principalmente nas cidades mais movimentadas. Muito menos nos interiores dos estados. Então, talvez, se você vê, por exemplo, aquele seu avô falando que mas na ditadura nunca vi nada acontecer de repressão e tal, só deixa eu te avisar que se ele for lá de São João das Couves, provavelmente não aconteceu nada mesmo, porque isso ficou bem mais concentrado na periferia e nas grandes cidades. Por isso que surgiu uma polícia muito mais repressiva, né? Então, a polícia militar justamente foi criada nesse período para tentar combater esses crimes e essas ações desses grupos organizados. Mas isso, então, gerou uma questão de nós estamos seguros, agora a polícia militar vai nos salvar. Mas não é que vocês estavam mais seguras, você só tinha uma polícia muito mais violenta. Só que em muitos focos de crime, principalmente crime organizado, ela não agia não. Na verdade, a ditadura militar, ela prendeu, torturou, matou aquilo que ela mesma produziu e os seus opositores. Como a gente estava falando na fake news anterior, a desigualdade aumentou muito nesse período. E com essa distância cada vez maior de ricos e pobres, as formas ilegais de se obter dinheiro também aumentou. E com isso, enfim, as facções criminosas ganharam muita força. E ganharam, enfim, gente, inclusive, que não era na sua natureza criminosa, que nunca tinha entrado pro crime antes, mas que na sua necessidade acabava vendo ali uma boa alternativa. Então, além do extermínio nas periferias, a ditadura, na verdade, torturou, matou, perseguiu pessoas comuns. Então, operários, professores, jornalistas, toda essa galera que se opunha a esse governo era perseguida, morta e torturada. E não necessariamente só pessoas que realmente estavam tendo alguma atitude ou faziam parte de alguma facção criminosa, mas eram qualquer pessoas que, segundo o critério deles, podia ser suspeita. Então cerca de 600 pessoas foram desaparecidas, entre elas muitos indígenas, por exemplo. Só que quando os parentes dessas pessoas, quando pessoas ligadas aos direitos humanos iam fazer os questionamentos, iam cobrar investigações para encontrar esses desaparecidos, a polícia basicamente dizia o seguinte: olha, chefe,
A gente não conhece esses números aí não, a gente não tá sabendo de ninguém, não tem informação, não estamos sabendo. Ou simplesmente falavam, era terrorista, e terrorista tem que matar. Inclusive, tem um ponto muito importante que se reflete nos dias de hoje. Por exemplo, muitas dessas pessoas que foram desaparecidas eram, por exemplo, tinham uma casa, tinham alguma propriedade. E como a polícia simplesmente falava, a gente não encontrou o corpo, não sabemos o que aconteceu com essa pessoa, o que acontece com essas propriedades? Às vezes existem os filhos dessa pessoa hoje, parentes, que poderiam ter acesso, poderiam ter o direito a ter essa propriedade, essa casa, e eles simplesmente não conseguem, porque a polícia diz como não foi, o corpo não foi encontrado, não pode ser dado necessariamente como morto. Então esses inventários acabam não saindo. Até hoje a gente colhe, enfim, consequências e os frutos desse período aí que pessoas eram desaparecidas. Na verdade a gente não pode confundir respeito com autoritarismo. Então, autoritarismo é você justamente impor essas regras e impedir que você se expresse contra elas. Bom, o que na verdade acontecia demais como você tem um governo extremamente repressor, uma polícia extremamente violenta e muita coisa acontecendo acerca de, enfim, facções criminosas, violência e tal, não é que a pessoa respeitava não, mas elas tinham medo. Então muita gente ficava em silêncio. E isso é o que muitas outras pessoas vão olhar e pensar, isso aí era respeito. Há dois órgãos dentro da ditadura que exemplificam muito bem isso. Então, por favor, deuses da edição. O DEOPS, que era o Departamento de Ordem Política Social, e o DOI-COID, que é esse nome inteiro aqui que eu não decorei do nosso roteiro. Esses dois órgãos aqui, eles tinham como algumas das suas responsabilidades procurar, pesquisar e caçar pessoas que tinham simplesmente opiniões contrárias ao governo. Na verdade, com a ditadura, os brasileiros aprenderam a ficar sempre em silêncio, a aceitar passíveis tudo o que acontece, todas as políticas que são implementadas contra nós, tá? Então, isso é um resquício óbvio da ditadura militar e não pode ser confundido com respeito. Respeito é outra coisa. Que corrupção, óbvio, é uma coisa nova no Brasil. Foi o PT que inventou. Foi. É só você pensar em tudo que foi feito estruturalmente na época da ditadura. Eram obras faraônicas de infraestrutura, eram coisas muito grandes. E detalhe, com as mesmas empreiteiras que foram pegas na Lava Jato, por exemplo. A Odebrecht tá daí desde os anos 70, construindo coisinhas para o governo. Como tudo passava pela aprovação dos militares e tinha uma censura muito grande, a transparência dos gastos não era muito clara. Então, como nada, a gente não ficava sabendo de nada, a mídia não tinha acesso a nada, os contratos do governo eram totalmente censurados, não tinha como você conseguir investigar algum tipo de corrupção. Sim, e o Congresso não abria as CPIs, nada, para julgar, punir, executar todos esses possíveis crimes, impunidades que estavam acontecendo na época da ditadura. Então, óbvio que dava essa falsa sensação de que, não, eles não estavam fazendo nada, era um governo super correto. Resumindo, a Odebrecht passou a ser corrupta com o PT. Vale ressaltar essa questão da transparência, dessa lei de acesso à informação. Se você impede que essa informação circule, há algo errado. Desde a década de 90, governos democráticos vêm tentando justamente facilitar esse acesso à informação. Mas, recentemente, decisões do Mourão, por exemplo, estão tentando barrar essa liberdade de acesso às informações das contas públicas. Ainda bem que não deu certo, ele não conseguiu. De fato, no começo da ditadura, você tem ali um período de crescimento econômico, que alguns historiadores vão chamar de milagre econômico. A grande questão é que você não consegue ver esse crescimento da economia simbolizado em muitas pessoas. Esse crescimento ficou na mão de muita pouca gente. Então não dá pra dizer que necessariamente o país em si cresceu economicamente. Sim, na verdade, a população comum, ou seja, a maior parte da população brasileira, vivia com um salário mínimo ridículo e que não tinha poder de compra absolutamente nenhum. O exemplo disso era a questão da inflação. Então, os preços, eles mudavam rapidamente de um dia para o outro. Então, se a vozinha ia lá comprar um milho num dia e custava, por exemplo, sei lá, 2.000, como que é? Cruzeiros. Essa menor ideia, eu sou historiador, eu não lembro que moeda era na ditadura. 2.000 golpinhos? E no outro, a vozinha ia comprar lá, já tava 10.000 o negócio. Basicamente, a gente vivia um seguinte momento histórico.
O Brasil tinha passado por uma ditadura varguista do Estado Novo. E essa ditadura, a gente vai falando que muitos historiadores até discordam, ou a maioria vai falar que foi. Não é um consenso, mas vamos chamar aqui de ditadura. Que durou entre 1930 e 1945 com GV. Pós-45 até 64, você tem ali um período em que a nossa democracia é muito jovem, muito frágil e que está engatinhando. Em 1946, que foram o começo das eleições democráticas, vamos tentar dizer assim, foi eleito o presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1955 foi o Juscelino Kubitschek, as transformações, todos 50 anos em 5. Em 1961 foi eleito o Jânio Quadros, que tinha como vice o João Goulart. Naquela época existiam eleições você votava para presidente e votava para vice-presidente, tá? Então os dois tinham sido eleitos. Mas houve muita controvérsia durante o governo do Jânio Quadros. E aí então assume o João Goulart, o nosso querido Jango, né? A questão do Jango ele não era comunista, mas ele fazia parte de um partido que era trabalhista e tentava dialogar com mais classes sociais e principalmente promover mais igualdade social. Desde o Jânio Quadros, os militares haviam ganhado muito poder. E eles começaram a perceber certo auê da população, principalmente por causa da revolução comunista que estava acontecendo em Cuba. Ou seja, eles começaram a falar, o perigo comunista, o medo comunista. Quando aí João Goulart começou a falar, precisamos trazer mais direitos iguais, precisamos colocar uma sociedade mais igualitária, aí a coisa descamou um pouquinho. Abriu-se brechas para que, basicamente, todas as pessoas conservadoras, muito estimuladas por esses militares, acusassem qualquer pessoa de comunista. Por qualquer tipo de discurso de igualdade, você virava comunista, sem necessariamente você ser. Atenção, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Como a caça ao comunismo não era novo no Brasil, então desde Getúlio Vargas já existia também essa discussão da caça ao comunismo, esse tema ressurge das cinzas justamente para justificar o golpe militar. Agora, vamos pensar junto aqui. Se realmente o comunismo era tão perigoso assim no Brasil e que os comunistas estavam assim com muito poder e eles podiam assim a qualquer hora dar um golpe e tomar o Estado pra si, por que a gente nunca teve um governo comunista? Porque assim, nunca sequer um comunista foi para um segundo turno numa eleição, ou, enfim, não aparece assim em cargos públicos. E pra você ter uma ideia, quando a ditadura militar foi instaurada, eles criaram o CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas, que basicamente fazia o seguinte, eles invadiam peças teatrais, invadiam shows de música ou coisa do tipo, que para eles fossem parecer comunistas. Eles invadiam, quebravam tudo, prendiam umas pessoas. Em todo esse tempo, ele conseguiu prender um total de 0 comunistas esse tempo todo. Mas é óbvio que nunca, infelizmente, a esquerda conseguiu colocar governos com ideias comunistas e socialistas no poder. Então essa é a maior fake news de todas. Exatamente. Um bom exemplo, a ditadura militar colocava o José Serra como comunista. Avalie. Mano, essa é a melhor fake news de todas. Não sei nem porque tá em 7º, podia estar no final, assim. Podia ser a primeira, olha, podia não ter as outras horas, só essa. Porque assim, você realmente acha que se há 30, 40 anos atrás a educação fosse tão boa do jeito que é? Hoje a gente ia ser uma potência científica, a gente já tá exportando cientista pro mundo inteiro, que a gente ia ser um país assim de extrema relevância, que a gente ia pegar Nobel. Na época antes da ditadura militar, ou seja, no início dos anos 60, embora existisse um grande número de analfabetos no Brasil, a educação primária era para todos. Então todo mundo poderia ter acesso à educação, pelo menos, né? E o ensino público também, ele tinha destinado para si 12% da renda do país. Então era muito investimento. A escola pública era uma super estrutura. Então ela chegava a ser melhor, muito melhor, infinitamente melhor do que as escolas particulares. Todos os filhos dos bambambãs queriam estudar nas escolas públicas, pra gente ver a discrepância que existe agora. A escola pública era super valorizada, assim como seus professores eram valorizados, recebiam melhores salários, e quando a ditadura entra, esses recursos caem pela metade. A escola pública passa a se deteriorar bastante, o que começa a ser um grande boom para as escolas privadas. É uma época que elas crescem muito e começa a se descobrir que ali é um mercado bom para fazer dinheiro, principalmente com filho de rico. Basicamente, o que a gente tem que entender é que boa parte da grade escolar é mudada. Então, por exemplo, antes da ditadura, você tinha na grade escolar aulas de francês, aulas de latim, música, teatro. Tinha música, se fazia teatro. E na real, muitas dessas matérias importantes, essas atividades extracurriculares, assim, começaram
começaram a ser trocadas. E entraram matérias como Educação Moral e Cívica e uma matéria chamada Organização Social e Política no Brasil, OSPB. Todas essas matérias entram com uma pauta, que é uma pauta da moral. As escolas passaram a ser lugar de se falar de moral e não mais necessariamente de conhecimento. Então, por exemplo, a matéria de moral e cívica começou a entrar no lugar de história, geografia, filosofia. Então, na verdade, não é que você tinha uma educação melhor, você tinha alunos sendo formados com menos senso crítico e mais coisas decorebas e mais pautas extremamente morais. Sim, e um ensino muito mais disciplinador e autoritário. E lembrando, como a gente falou no outro ponto, os alunos tinham muito mais medo. E silêncio não significa respeito. Até podia ser o objetivo deles criarem várias obras públicas e tal, mas não foi isso que aconteceu. Eles falharam desgraçadamente tentando fazer isso. Um bom exemplo que a gente tem é a Transamazônica, que era um projeto de infraestrutura imenso e assim, extremamente caro, que visava basicamente ligar o norte do país às demais regiões. Mas, enfim, aquilo acabou não servindo para absolutamente nada. E hoje é uma das piores vias do Brasil. Um exemplo também é da represa Itaipu, que vai justamente ser um problema diplomático e de questões ambientais. Também a gente tem as usinas hidrelétricas, uma série de usinas hidrelétricas que foram criadas naquele período que também causaram sérios problemas ambientais. Conexões com algo recente é mera coincidência. Os danos ao meio ambiente começaram assim a saltar imensamente, a ponto que uma militância pró-meio ambiente começou a nascer. Um grande nome que pode exemplificar bem isso é o ativista Chico Mendes, que ele começa a ter uma atuação política de ativista mesmo muito forte nessa época. Porque começava a incluir desmatamento das florestas com essas infraestruturas e tal, e principalmente deslocamento de povos indígenas, além da matança dos povos indígenas que era feita para que essas obras pudessem ser feitas. Aliás, o próprio Chico Mendes acabou sendo assassinado. Inclusive, o ministro do atual governo, o ministro do meio ambiente do atual governo, ele diz que não conhece Chico Mendes. Engraçado, né? Isso é muito problemático. Por quê? Quando você quer chamar de revolução, basicamente você quer deixar muito mais leve, muito mais brando o que realmente foi. Porque quando você chama de revolução, faz parecer que veio um grupo em cima de um cavalo branco salvar o Brasil de tudo que havia de errado, tudo que havia de pior, tudo que havia de mais imundo, trazendo a salvação para todo mundo. Mas não foi bem assim. Justamente eles vão trazer, como a gente já disse nas outras fake news, essa questão do comunismo como pauta principal. O Jango teria trazido essas ideias, né, de verdade, de igualdade, que foram entendidas como ideias comunistas, e a missão desses militares seria impedir que isso acontecesse no Brasil, né, que eles garantissem essa democracia que não ia ser trazida por essas ideias. E a gente, na verdade, esperou 21 anos para que realmente a democracia fosse garantida, né? E por isso que a gente vai chamar isso de golpe. Porque foi um golpe. Porque vamos ver o seguinte, que tá todo mundo insatisfeito com o Jango e acha que ele pode ser um perigo comunista. Por que nas próximas eleições, então, as pessoas não tiravam o Jango e elegeriam alguém, até conservador mesmo, ou até mesmo militar. Não teria problema se fosse eleito. Ou seja, por que é golpe? Porque ele tirou da população todo tipo de participação política. E não só tirou, dando um tempo, como ele tirou e criou vários tipos várias ações e modos de você não poder mais participar da vida política. Sim. Aí vem um grande exemplo disso. O negócio que se chamou ato institucional. E aqui nós vamos a alguns deles. O AI número 1, por exemplo, instituía que as eleições iam ser indiretas. A população não ia ter mais direito de escolher, por exemplo, o seu presidente. O ato institucional número 2, ele, por exemplo, vai extinguir, ou seja, acabar com os partidos políticos que existiam até aquele momento. Mas, para manter ainda essa aura de democracia, garantindo a democracia, a ditadura vai criar 2 partidos políticos. Então, o primeiro é o Aliança Renovadora Nacional, o famoso ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Então, o ARENA, ele seria um partido da situação, ou seja, o governo que estava exercendo ali seu poder, ou seja, os militares. Então, ele seria a favor dos militares. Enquanto o MDB seria um partido da oposição, que teria liberdade
de criticar o governo, de se opor ao governo. Inclusive a liberdade de ser preso. Então, na verdade, não garantiu democracia nenhuma. Se o ato institucional número 1 bania as eleições diretas para presidente, o terceiro começou a banir todo tipo de eleição. Então, se no começo, pelo menos, você podia eleger um vereador, você podia eleger um deputado, um prefeito, agora você não pode mais. Os prefeitos passariam a ser escolhidos pelos governadores e os governadores passariam a ser escolhidos pelos militares. Ou seja, basicamente, a participação política da população tinha acabado. E aí, começa a piorar a situação. Agora o bagulho esquenta, mano. Sim. E no AI4, finalmente, pra que Constituição brasileira, né? Acho uma perda de tempo, Constituição. Né? Se a gente quer democracia, não precisa de Constituição. Exatamente, vamos confia no pai, tira a Constituição. E no AI4 estabeleceu-se que não iam seguir mais a Constituição de 1946, que era a instituição vigente, ou seja, que estava ainda valendo naquele momento. E o AI5, que não foi o último, mas ele é muito simbólico, é um bom exemplo de toda essa falta de democracia, porque a gente chama de golpe. Porque ele basicamente acabou com toda a liberdade de expressão que podia existir ainda. Ou seja, o Congresso foi fechado, direitos políticos, direitos civis, direito de ir e vir foram tudo banido, a critério dos próprios militares. Ou seja, eles podiam começar a chamar qualquer pessoa de bandido, qualquer pessoa de ameaça pública, qualquer pessoa de comunista, e por isso já podia prender, já podia torturar, já podia fazer o diabo. Ou seja, o AI5 é um bom exemplo que, depois todos esses atos institucionais e os que viriam a acontecer, é um bom exemplo de que foi um golpe o que aconteceu. Isso não tem nada de revolucionário. Isso é ditadura! O 10º não é uma fake news, mas certamente você ouve bastante. Ah, mas a ditadura já acabou faz muito tempo, por que a gente tem que continuar falando disso? E aí é que você se engana drasticamente, porque muito do que a gente vive hoje ainda é fruto desse período da história. Essa questão dos centros de pobreza, essas questões das hiperperiferias e concentrações de renda estão associados à questão da ditadura, à questão da própria participação política e das decisões políticas no país. Então é esse silenciamento da população brasileira perante as coisas que acontecem, da gente não conseguir tomar ações, vem justamente desse abaixar a cabeça produzido na ditadura militar, e a própria violência que a gente tem no nosso estado a partir da polícia militar, que não se extinguiu ainda. Acabou a ditadura militar, mas essa polícia ainda existe e ela ainda é uma das mais violentas do mundo. Outras continuidades do período militar. Ainda existe uma enorme fé nos militares enquanto salvadores da pátria. Até hoje muitos enxergam, nós não, que nós estamos muitos enxergam nos militares verdadeiros salvadores contra tudo aquilo que é de pior, contra os maus costumes, contra o comunismo, contra tudo, e só os militares vão poder manter a lei. A total falta de empatia ou respeito com os desaparecidos políticos nessa época. Ainda repetindo um discurso de que eram todos bandidos, eram todos terroristas, eram todos comunistas, sem entender que todo tipo de pessoa foi presa, todo tipo de pessoa foi torturada, todo tipo de pessoa foi morta, todo tipo de pessoa foi desaparecida. Sim, a questão também da educação. Então, como a gente disse, as escolas se tornaram cada vez mais precárias. Tá? Então, essa elitização da escola particular e essa precarização, esse empobrecimento, na verdade, da educação pública, estão aí. Então, essa questão da estrutura, da arquitetura da escola, ser de grades, o sinal, das pessoas sentarem em fileiras, tudo isso que tem na escola pública hoje está associado ainda a um ensino que era da ditadura militar. E um bom exemplo de continuidade acerca de corrupção é de que alguns políticos, muitos políticos da época da ditadura que eram apoiados pelos militares foram presos na democracia acusados de corrupção. Um bom exemplo é o senhor Paulo Maluf, que já foi governador de São Paulo, que foi prefeito, candidato a presidente e até esses dias ainda era deputado federal. Enfim, você pode achar que a ditadura já faz tempo, que acabou. Por que a gente vai ficar insistindo nesse assunto? Mas a verdade é que, por mais que você não consiga ver, ou por mais que você prefira deixar quieto, muito do que a gente vive hoje ainda é reflexo do período desses 21 anos em que militares estiveram no poder, suprimindo, matando, calando, censurando, enfim, desaparecendo pessoas.
Se vocês quiserem saber mais sobre esse período, estudar um pouco mais da ditadura, entender os reflexos da sociedade, a gente tem algumas sugestões. Um deles é o Museu da Resistência. Isso, que fica em São Paulo, num antigo prédio que era justamente dessas organizações de repressão, que era o DOPS. Exatamente. Você pode também ter mais informações acessando aqui a Comissão da Verdade, que foi instaurada recentemente para levantar documentações e trazer, enfim, depoimentos de pessoas torturadas, várias informações referentes a pessoas desaparecidas e que levantou muita coisa que ninguém sabia. E é importante dizer que, mesmo com a Comissão da Verdade e essa tentativa de investigação, muitos arquivos da ditadura são fechados. E existe a lei da anistia, que no finalzinho da ditadura foi promulgada com o intuito de perdoar aqueles que tiveram cometido crimes na época da ditadura, inclusive os militares. Um bom exemplo foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi acusado por várias pessoas de ter cometido torturas com crianças, com mulheres, algumas coisas com intersexual, e sim, coisas extremamente bizarras que a gente nem gosta de falar aqui. Sim, essa Comissão da Verdade é justamente com o intuito de fazer o que estamos fazendo aqui, que é relembrar desses fatos, de destacar a importância que teve a ditadura militar, as coisas ruins que impactaram até hoje a nossa sociedade. E também, para finalizar, se você quer assistir um documentário, alguma coisa sobre assim, vale muito a pena no YouTube você procurar o documentário Vala Comum, que fala sobre os desaparecidos da ditadura, os seus parentes e como era feito. Nossa, que tristeza. Gente, deixa seu like aí, manda esse vídeo pros seus amigos, pros seus tios, tias, papai, mamãe. Pra todo mundo da família. Que todos vocês são crianças, claramente. Enfim, manda pra todo mundo que vocês puderem. Não é um vídeo que a gente vai terminar muito feliz, mas é muito importante no dia de hoje esse vídeo extra pra lembrar vocês que nós tivemos uma ditadura. Sim, comentem, curtam, deixem suas dúvidas e é isso. Ditadura nunca mais. Tchau!